Então é aqui. Deixa eu botar aqui a velocidade para lá. Como os dois são transtorno de ansiedade, nós vamos primeiro falar sobre o que é ansiedade, né? A ansiedade é uma emoção normal, universal do ser humano, que ocorre quando se antecipa uma situação de perigo. Corresponde a uma defesa benéfica cujo objetivo é preparar o psiquismo para melhor enfrentar esses momentos. Torna-se patológica. Então, ansiedade é algo que existe no ser humano. Raíssa, eu sinto que você, tanto no grupo quanto aqui, você está num desespero absoluto. Você precisa procurar se acalmar. E precisa procurar por você mesma achar os caminhos, né? Não pode ser assim, se depender de uma pessoa totalmente 24 horas. Eu estou vendo que você está em absoluto desespero, então precisa procurar se acalmar um pouquinho. Não é assim, não. Procure participar dos nossos, lá do grupo, aqui, e veja o que as pessoas falam, e veja quais os conselhos que dão, porque senão, nossa senhora, não dá para viver assim. Não, não é questão de desculpa, eu estou falando porque é muito ruim a pessoa ficar assim, num desespero absoluto, procurando a solução nas outras pessoas. E a solução não está nas outras pessoas. As pessoas vão te aconselhar, vão te dar dicas, tudo, mas quem vai achar a saída vai ser você mesma, né? Porque a sua vida é diferente das outras pessoas. Não tem jeito, né? Mesmo na síndrome do pânico e nos transtornos de ansiedade generalizada, tem muitos sintomas comuns, mas a nossa vida, as nossas vivências traumáticas são nossas, né? Cada um tem a sua vida, né? Os seus problemas. Bom, então, gente, ansiedade é uma coisa normal no ser humano. Existe, não vai deixar de existir. Então, não existe remédio, não existe medicamento, não existe terapia que faça com que você deixe de sentir ansiedade. Ansiedade é uma coisa que Deus colocou em nós, ela vai continuar existindo forever, né? O que a gente não pode é ter uma ansiedade patológica. Ela torna-se patológica quando é desproporcional ao estímulo que a originou ou quando surge sem justificativa e acompanhada de sintomas físicos originados do sistema nervoso autônomo e compromete o desempenho e o bem-estar do indivíduo. Quer dizer, é quando a pessoa fica ligada naquele 220, né? Tudo, literalmente apavorada com tudo, ansiosa com tudo, desesperada com tudo, né? E isso aí é uma ansiedade patológica. Os transtornos ansiosos são definidos como estados emocionais repetitivos ou persistentes nos quais a ansiedade patológica desempenha papel fundamental. E aí a coisa não vai para frente aqui. Peraí, gente. Deu pane aqui. Bom, transtorno de ansiedade. Os transtornos de ansiedade são ordenados em dois grandes grupos. Transtorno de ansiedade generalizada, cujo sintoma é a ansiedade livre, flutuante, constante e permanente. Então, essa já é uma diferença da síndrome do pânico. Na síndrome do pânico, nós temos picos de ansiedade, que são as crises. No transtorno de ansiedade, na TAG, vou resumir assim para não falar esse nome enorme, na TAG você tem uma ansiedade livre, flutuante, constante e permanente, ou seja, você está ligado na tomada 24 horas. Crises de pânico, cujo sintoma é a manifestação da ansiedade de forma intensa e abrupta que ocorrem de forma repetitiva, podem configurar o transtorno do pânico.
Então, como a Lucila bem diz, quem tem síndrome do pânico já teve uma tag antes, porque só você sendo ansiosa patologicamente é que você pode desenvolver uma síndrome do pânico. Embora eu considere a síndrome do pânico bem melhor do que a tag. Porque a crise da síndrome do pânico, ela dura de 10 a 30 minutos e depois você tem um refresco. E na tag você não tem esse refresco, você está sempre ansioso, né? Então, transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade é preocupação excessiva, na maioria dos dias, por um período mínimo de 6 meses em diferentes atividades e eventos da vida. Ou seja, quando você vai ao psiquiatra, ele vai perguntar sobre quando você se sente ansiosa, o que você está sentindo, quais são os seus sintomas. Se você tem picos ou crises, alguma coisa, você vai relatando para ele chegar à conclusão se você tem TAG ou se você tem síndrome do pânico. Mas os dois são transtorno de ansiedade, né? 2, dificuldade em controlar a preocupação e ansiedade, que por sua vez relacionam-se aos seguintes sintomas. Quem tem TAG tem inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. Quem tem só síndrome do pânico não sente isso todos os dias. Quem tem TAG sente essa inquietação e essa sensação de estar com os nervos à flor da pele todos os dias. Cansaço fácil, fadigabilidade. Você fica exausto, porque seu corpo não aguenta essa sensação, essa inquietação e essa ansiedade 24 horas girando em você. Dificuldade em concentrar-se. Sentir um branco na mente. Lógico, se você está ansioso 24 horas, você tem dificuldade de se concentrar em alguma coisa. Irritabilidade e pavio curto. Lógico, a sua tendência é explodir mais do que quem tem síndrome do pânico. Tensão muscular, porque a gente tenta segurar isso, né? Tensão muscular, dificuldade em relaxar. Como que você, 24 horas ansioso, consegue relaxar, né? Alterações do sono, dificuldade em pegar no sono ou em mantê-lo. O foco da ansiedade ou preocupação não é decorrente de outro transtorno mental. Então, o médico ele vai checar se você não tem outro transtorno para poder te diagnosticar com TAG, como medo de ter crise de pânico, ser contaminado no caso do toque ou ganhar peso no caso da anorexia. Porque as outras patologias, você também tem esse tipo de sintoma. Só que só na síndrome do pânico é que você tem medo de ter crise de pânico. No TAG você não tem, porque você não tem a crise. 4, ansiedade, preocupação ou sintomas físicos causam sofrimento significativo ou prejuízo no funcionamento social. Então, se você tiver tudo isso, ele vai te diagnosticar com TAG. Então, basicamente, a diferença entre TAG e síndrome do pânico é que na síndrome do pânico você tem picos, você tem crise. No TAG não, você está 24 horas ansioso, ligado, como se fosse ligado na tomada. Você não tem a crise, você não tem esse pico. E os sintomas também, apesar dos sintomas serem quase os mesmos, no TAG você tem alguns sintomas com mais frequência e na síndrome do pânico outros sintomas com mais frequência. Nós vamos ver aqui. Os principais sintomas do TAG são paranoia, você fica, né, sem saber o que você tem. Boca seca, mãos e pés úmidos, enjoos, diarreia, aumento da frequência urinária, sudorese excessiva, dificuldade de engolir, assustar-se com facilidade de forma mais intensa e sintomas depressivos.
Esses sintomas depressivos não significa que você tem depressão. Significa que você tem uma coisa que chama depressão reativa, que significa, eu traduzo assim, saco cheio da doença. Você fica tão saco cheio de ter de estar se sentindo assim que você fica deprimido. Você acha que não vai se curar, você acha que nunca vai dar certo, você acha que você nunca consegue fazer nada direito e não consegue se controlar e você se sente incapaz, isso e aquilo. Então então não é a depressão maior e não é a depressão bipolar, que são patologias diferentes. É uma depressão reativa. Então, pessoas com transtorno generalizado de ansiedade, muitas vezes apresentam uma variedade de sintomas físicos, incluindo fadiga, agitação, dores de cabeça, náuseas, amortecimentos e formigamentos nas mãos e nos pés, tensão muscular, dores musculares, dificuldade de engolir, falta de ar, dificuldade para respirar, tremores, irritabilidade, transpiração excessiva, insônia, ondas de calor, coceiras e vermelhidão na pele, dificuldade em se relacionar com outras pessoas ou isolamento social, dificuldade de concentração, desorientação e perda de memória, dificultando assim a vida social e operacional do paciente em alguns casos. Para que seja classificado como transtorno generalizado de ansiedade, esses sintomas devem ser contínuos e persistentes por pelo menos 6 meses, associado com outros 3 sintomas ansiosos. Então, por exemplo, na síndrome do pânico, a gente não tem muito essa fadiga. A gente também não fica muito agitado. Dor de cabeça também não é muito frequente na síndrome do pânico. A síndrome do pânico você vai lidar mais com desrealização, com tontura, com taquicardia, com extrasístoles. Não que você não possa ter tendo TAG, porque tudo é transtorno de ansiedade. Mas aqui você vai ter mais dores musculares, mais dificuldade para engolir, mais diarreia, por exemplo. Diarreia não é tão comum na síndrome do pânico como é no TAG. Então, vocês estão vendo que não tem tanta diferença assim, mas basicamente a diferença é pico de crise e sintomas que são mais comuns num do que no outro. Transtorno de ansiedade generalizada, as manifestações de ansiedade oscilam ao longo do tempo, mas não ocorrem na forma de ataques. Então, e se relacionam com situações determinadas. Estão presentes na maioria dos dias e por longos períodos de muitos meses ou anos. Olha, tem outra situação aqui. Normalmente, a síndrome do pânico, você tem a crise por causa de alguma coisa que às vezes você não identifica. É uma situação que você não identifica porque às vezes ela pode estar no inconsciente. Mas normalmente ela tem um relacionamento com algum tipo de situação. O TAG parece que não. Parece que são situações indeterminadas. Você fica ansioso por absolutamente tudo, né? Estão presentes na maioria dos dias por longos períodos e de muitos meses ou anos. O sintoma principal é a expectativa apreensiva ou preocupação exagerada e mórbida. Então, pode ser por qualquer coisa. Você se sente ansioso por qualquer coisa. Tanto ir na padaria quanto prestar um vestibular faz a mesma diferença. A pessoa está a maior parte do tempo preocupada em excesso. Além disso, sofre de sintomas como inquietude, cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, insônia ou sudorese. O início do transtorno de ansiedade generalizada é insidioso e precoce. Os pacientes informam que sempre foram nervosos e tensos. Como na síndrome do pânico, a primeira pergunta do psiquiatra é se você sempre foi medrosa. No TAG, você sempre foi nervoso, sempre foi ansioso. A resposta é sempre assim. Mas quando te pergunto, quando você tem só síndrome do pânico, você vai responder, eu sempre fui medrosa.
por qualquer bobagemzinha. Tinha medo de fantasma, tinha medo do escuro, tinha medo de tudo, entendeu? E no TAG você sempre foi nervoso. Então, não adianta, você tendo TAG ou síndrome do pânico, o seu tratamento vai ser meio parecido, né? Porque são antidepressivos e ansiolíticos que são usados como medicamentos e terapia. Porque, na realidade, o que você vai ter que aprender é a lidar com a ansiedade. Tanto em um quanto no outro, em terapia você vai ter que conseguir lidar com a ansiedade e deixá-la a nível basal, porque aí ela não provoca sintomas, né? Ou seja, ansiedade normal do ser humano, né? Ó, quem tem TAG pode ter SP às vezes? Às vezes pode. Tem gente que tem só TAG, tem gente que só tem SP, síndrome do pânico. E eu vou falar agora sobre a síndrome do pânico para vocês fazerem uma diferença, né? Crises de pânico recorrentes. Quem tem transtorno do pânico tem crises de pânico recorrentes que se apresentam como ataques espontâneos de sensação de perigo. Não dormiu à noite, ô Nilceia? Ou a coisa tá tão interessante aqui que você dormiu aí? Que ideia. Então, olha, de novo, crises de pânico recorrentes que se apresentam como ataques espontâneos de sensação de perigo ou morte iminente associados a sintomas de hiperatividade autonômica. Tipicamente, as crises duram de 10 a 30 minutos, sendo que o período de pico dos sintomas ocorre nos 10 minutos iniciais. Então, ele vem assim, é uma crise mesmo, é um ataque de pânico, né? Quem já teve, como eu tive, como a Lucila teve, já sabe bem o que é isso. Os 10 primeiros minutos são sinistros, né? Porque vem uma taquicardia, vem tontura, vem aquela coisa em cima de você, assim, descontrola tudo. É punk. E depois parece que vai suavizando, você quase que se acostuma com aquele negócio, assim, você fica quietinho ali, 30 minutos depois, ela passa. E depois que passa, você vai tentar fazer autoterapia, terapia com psicólogo, vai ler sobre isso, vai entender, porque você entendendo, aqui nós estamos tentando passar para vocês informações para vocês entenderem a patologia. E depois vocês precisam entender vocês mesmos, né? O autoconhecimento, mas o conhecimento da patologia vai fazer com que vocês aprendam a lidar com isso tudo, para se livrarem dos sintomas, dos remédios, de tudo. Então, ataque ou crise de pânico, para vocês verem como é um pouquinho diferente da TAG. Período de intenso desconforto ou de sensação de medo, com pelo menos 4 dos seguintes critérios: palpitação ou taquicardia, sudorese. Sudorese é uma coisa que tem nos dois, né? Taquicardia e palpitação pode no TAG ou na síndrome do pânico ser um pouco mais. Eu acredito que no síndrome do pânico é mais do que no outro. Tremores, sensação de falta de ar ou sufocamento, sensação de asfixia, dor ou desconforto torácico, náuseas ou desconforto abdominal, sensação de tontura, irritabilidade, vertigem ou desmaio. Então, só por aqui já dá para vocês verem que se vocês não têm a crise de pânico, vocês têm o TAG, né? 9, desrealização. Mas, Dadá, eu tenho e tive que, então, pois, tudo meu foi na cabeça. Você tinha crise, Nilceia, eu não sei, eu nunca conversei com você a esse respeito. Eu não sei se você tinha crise, se você era ansiosa, ou se você, durante um tempo, se sentiu insegura de algumas coisas. Eu acho que Não, você sentia isso na cabeça, na cabeça física? Então, você pode, você pode ter tido um princípio de síndrome do pânico,
labirintite, de estresse. Você pode ter tido um estresse pós-traumático, que também dá tudo isso que você está falando. Mas se você não tem, assim, se você não está 24 horas ligada na ansiedade, e se você não tem por 6 meses consecutivos picos, assim, você não teve nem síndrome do pânico e nem o TAG. Você pode ter tido um estresse pós-traumático, alguma coisa assim, um estresse mesmo, alguma coisa que você não sabia lidar. Ou uma doença, tem um pessoal aí que quer falar sobre somatização. Pode ser uma somatização, né? Você passou para a cabeça algumas coisas que você não conseguia dar conta, emocionalmente. Eu entrei na sala, Dionísio, só para carregar os slides aqui, porque eu não faço parte daquele grupo. Então, continuando aqui, 10. Medo de perder o controle ou enlouquecer. Isso daí é muito mais da síndrome do pânico, né? Esse medo de perder o controle sobre o corpo, sobre a mente, parece que você vai enlouquecer. Medo de morrer. Esse é grande barato da síndrome do pânico, é que eu diria que se você não tem transtorno do pânico, você não tem medo de morrer. E depois, mais para frente, com a terapia, você vai chegar à conclusão que, na realidade, você tem medo de viver. É de enfrentar as coisas normais da vida. Decisões, né? Coisas que você... Hoje me perguntaram, um rapaz falou no grupo, que não ensinaram ele a amar, a cuidar, a fazer isso e aquilo. Ninguém, a vida não ensina ninguém a coisa nenhuma. A gente não é ensinado, isso daí é uma experiência pessoal sempre, né? E nós que desenvolvemos síndrome do pânico, a gente tem muita dificuldade de lidar exatamente com isso, com essa imprevisibilidade, com essa coisa que não é certa, com essa coisa que ninguém ensina para nós. Como lidar com a vida? Eu tá certo ou não tá certo? O meu relacionamento com meus filhos, com meu marido, com a minha família, com a sogra, com a vizinha, tá certo? O que eu faço? A gente queria uma pessoa 24 horas por dia dizendo para nós o que a gente deve fazer. Só que não existe essa pessoa. Nem pagando não existe. Porque a pessoa não está dentro de você, ela não sente o que você sente. Na maioria das vezes, as pessoas não sentem a dificuldade que nós sentimos para tomarmos decisões, né? Então, ninguém vai saber dizer para você exatamente o que você deve fazer. Bom, então, parestesias, né, que é anestesia, ou sensação de formigamento, calafrios ou ondas de calor. Uma vez eu coloquei no grupo lá, sem sintomas da ansiedade, tanto na síndrome do pânico, como no TAG, como fobia social, como toque, que são todos transtornos de ansiedade. A ansiedade patológica, ela tem de 100 a 200 sintomas. É coisa para ninguém. Então, o transtorno síndrome do pânico, você tem ataques de pânico de forma repetitiva e inesperada. Pelo menos um dos ataques foi seguido por período mínimo de 1 mês com os seguintes critérios: preocupação persistente de ter novos ataques, preocupação persistente de ter novos ataques. No TAG ninguém tem, porque você não tem ataque, né? Você está sempre ansioso. Preocupação sobre implicações ou consequências dos ataques, como perder o controle, enlouquecer ou ter um infarto. Alterações do comportamento relacionadas aos ataques, presença ou não de agorafobia associada. Então, nós podemos ter o transtorno do pânico com agorafobia, o que complica muito mais, porque aí você tem medo de sair de casa, você tem medo de enfrentar os lugares, e aí é muito mais complicado. Critérios de diagnóstico para o transtorno do pânico. O indivíduo é acometido por ataques de pânicos recorrentes que não são consistentemente associados à situação específica ou objeto que frequentemente ocorrem de forma espontânea, ou seja,
Os episódios são imprevisíveis. Os ataques de pânico, eles acontecem, parece que surge do nada. Você pode estar relaxado, você pode estar se divertindo, você pode estar no cinema, você pode estar comendo, e de repente ele surge. Ele tem motivo, sim. A gente aprende a racionalizar os nossos problemas. A gente vê que dali para umas 2 semanas a gente está lidando com alguma coisa que a gente não consegue, que a gente não se sente capaz de dar conta. E aí o ataque de pânico ele vem e parece inesperado e parece que é do nada. Mas se você for analisar, você vai descobrir o que está gerando aquilo. Um ataque de pânico é caracterizado pelos seguintes critérios. É um episódio delimitado de intenso medo ou desconforto, começa de forma abrupta, alcança picos em poucos minutos e dura apenas alguns minutos. Pelo menos 4 dos sintomas abaixo devem estar presentes, e um dos quais deve estar entre os itens A e D. Então, vamos ver aqui. Sintomas de ativação autonômica: palpitações, batedeira, frequência cardíaca aumentada, sudorese, tremores, boca seca, não devido a medicamentos ou desidratação. Por isso que quando a gente vai ao psiquiatra, a gente tem que contar sobre a nossa alimentação, como é o nosso dia, que tipo de trabalho a gente tem, como é que é a nossa vida, que medicação a gente toma, porque a boca seca pode ser por causa de medicamentos. No caso do transtorno do pânico, você tem boca seca e não é por causa de medicamentos ou desidratação. Dificuldade respiratória, sensação de sufocamento, dor ou desconforto no peito, náuseas ou mal-estar abdominal. Muitos perguntam sobre essa dor ou desconforto no peito, a gente já fala bastante lá. Na maioria das vezes é gases, na maioria das vezes é muscular, porque você se prende todo. E pode ser muito de refluxo, né? Hérnia de hiato ou algum problema que você gera muito suco gástrico, né? E ele dá aquele refluxo assim, então é uma dor no meio do peito que reflete nas costas, mas é uma dor intensa, por isso a pessoa acha que pode estar tendo um infarto. Não vem ao caso ficar falando aqui como que é uma dor de infarto, porque a gente sabe que quem tem transtorno de ansiedade são pessoas impressionáveis, principalmente quem tem síndrome do pânico, fica com aquilo na cabeça, né? E qualquer coisa vai achar que é uma doença ruim. Então, sintomas que envolvem o estado mental são sensação de tontura ou desfalecimento, desrealização ou despersonalização, que são horríveis, medo de perder o controle, ficar louco, desmaiar, medo de morrer. Sintomas gerais, nós temos calafrios ou ondas de calor, parestesias, que são dormências ou formigamentos. Então, gente, uma crise de síndrome do pânico não é para qualquer um. Como a Lucila diz, a gente deveria ser analisado pela NASA, porque como que uma pessoa, a mente, o físico, consegue aguentar tantos sintomas, né? E depois a gente no dia seguinte sai lépide, faceira, tá tudo bem, né? Para quem tem síndrome do pânico, para quem tem TAG, tá lá, ansioso pra caramba. Agora, nós podemos ter o transtorno do pânico com agorafobia. Agorafobia é uma comorbidade, né? Você pode ter só agorafobia. Tem pessoas que desenvolvem só agorafobia, não tem o TAG, não tem a síndrome do pânico. Agora, quando ela dá junto com o transtorno do pânico, aí é bem complicado. Ansiedade acerca de estar... O que é agorafobia, né? Ansiedade acerca de estar em locais ou situações onde possa ser difícil ou embaraçoso escapar, ou onde o auxílio pode não estar disponível, na eventualidade de ter um ataque de pânico inesperado ou predisposto pela situação ou sintomas tipo pânico. Os tremores agorafóbicos tipicamente envolvem agrupamentos característicos de situações que incluem
estar fora de casa desacompanhado, estar em meio a uma multidão ou permanecer em uma fila, estar em uma ponte, viajar de trem, carro ou automóvel. Nota: considerado diagnóstico de fobia específica, se a esquiva limitar-se apenas a uma ou algumas situações específicas, ou de fobia social, se a esquiva limitar-se a situações sociais. Então, nem todo comportamento de esquiva é agorafobia. Pode ser uma fobia específica, que você só tem medo de ônibus, ou só tem medo de altura. Então você deixa de ir em lugares altos ou deixa de tomar ônibus, mas não significa que você tenha agorafobia. Ou fobia social, que é medo de se expor, né? Então aí precisa ter situações sociais. Então você não vai numa festa porque você tem fobia social, não porque você tem agorafobia. Mas isso tudo também não é assim tão, né? É só para saber, né? São só informações, porque na realidade o que importa é o que você sente e o que você vai fazer com isso, né? Por exemplo, para medo não existe remédio. Então, se você tiver agorafobia, fobia social, seja qualquer fobia, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se expor gradualmente ao perigo, né? Você vai todo dia tentar um pouquinho enfrentar aquilo. E que aí você vai mudando aqueles pensamentos negativos, aquela situação negativa que está registrada na sua mente, ela vai trocando por situações positivas, né? As situações são evitadas, por exemplo, viagens são restringidas ou suportadas com acentuado sofrimento ou com ansiedade acerca de ter um ataque de pânico ou sintomas do tipo pânico ou exigem companhia. A ansiedade ou esquiva agorafóbica não é melhor explicada por outro transtorno mental, por exemplo, como fobia social, outras coisas. Aqui está repetindo. Então, se não for nada das outras coisas, e você não sai na rua, e você não quer fazer certas coisas, aí você pode ter agorafobia. Então, vai por eliminação. Então, transtorno de ansiedade ou fobia social. Né? Vamos falar um pouquinho sobre fobia social, porque também é um transtorno de ansiedade, né? Fobia social é o medo persistente e irracional de objetos específicos, atividade ou situação que são considerados perigosos. O portador reconhece que seu medo é excessivo e irracional. Sua característica fundamental é a esquiva fóbica, ou seja, o indivíduo procura evitar o contato com os estímulos geradores de ansiedade. E se isso não for possível, apresenta importantes manifestações de ansiedade que podem tomar a forma de crise de pânico. Então, a fobia social, ela tem sintomas parecidos com uma crise de pânico. Mas na fobia social, você sabe do que você tem medo, onde você fica ansioso. É quando você se expõe socialmente. Então, é bem específico. Na fobia social, você sabe de onde vem aquela ansiedade, de onde vem aquele medo. Embora seja muitas vezes excessivo e irracional, porque, por exemplo, tem pessoas que têm um ataque, quase um ataque, uma crise de pânico, o que não significa que você tenha síndrome do pânico. Você está tendo uma crise de pânico por assinar um cheque, né? Por tirar uma foto em algum lugar. Então, mas é para isso que você precisa saber, na realidade, a diferença entre fobia social e síndrome do pânico. Mas a crise é bem parecida. Enquanto a ansiedade social normal pode permitir ao indivíduo focalizar a atenção e evitar comportamentos inadequados, os sintomas da fobia social, por definição, interferem negativamente no desempenho ou causam sofrimento significativo. Então, eu já estou quase acabando aqui, ó. E depois as pessoas perguntam aí alguma coisa que quiserem. Então, a fobia social, o medo exagerado e persistente de avaliação negativa feita por outras pessoas, quando o indivíduo encontra-se em situações sociais ou de desempenho.
A exposição a essas situações, ou mesmo a sua simples antecipação, geram sintomas físicos de ansiedade, que podem se intensificar e gerar uma crise de pânico. Outra vez, ter uma crise de pânico não significa que você tenha síndrome do pânico. A síndrome do pânico, você tem que ter crises em situações que parecem vir do nada, durante meses. A fobia social, não. Você pode ter uma crise de pânico diante de situações sociais de exposição. Sintomas autonômicos como rubor, sudorese, tremores e taquicardia podem estar presentes. Presença da ansiedade antecipatória e comportamento evitativo. Situações comuns: participar de festas ou reuniões, ser apresentado a alguém, iniciar ou manter conversas, falar com pessoas em posição de autoridade, receber visitas em casa, ser observado durante alguma atividade, como comer, beber, falar, escrever, votar, usar o telefone, utilizar banheiros públicos, ser alvo de brincadeiras ou piadas. Outros temores são os de poder vir a vomitar, tremer, suar ou enrubescer na frente dos outros. Então, outra coisa que pode acontecer é que você pode ter mais de uma patologia, né? Porque são todos transtornos de ansiedade. Então, você pode ter um pouco de fobia social com síndrome do pânico, você pode ter um pouco de fobia social com o TAG, você pode ter um pouco de toque. É normal, inclusive, eu tive toque e depois tive síndrome do pânico. E entre um e outro, eu passei por um estresse pós-traumático, que foi quando meu pai morreu, que depois podia ter parado ali, mas aí eu desenvolvi a síndrome do pânico. E eu tive a síndrome do pânico clássica, aquela coisa de surgir do nada aquelas sensações horrorosas, né? Começava com taquicardia e tontura e aquela coisa virava tudo. Então, a evolução da fobia social, a evolução é crônica e sem períodos de remissão, o que resulta em incapacitação cumulativa importante. O início precoce compromete a aquisição normal de habilidades socioeducacionais em um período crítico da adolescência, porque a fobia social pega muito na adolescência e a pessoa deixa de estudar e de trabalhar. A síndrome do pânico pode dar em qualquer idade. TAG parece que você tem a vida toda, né? Você sempre pareceu nervoso, sempre pareceu ansioso. Mas tudo isso tem conserto, tem... Eu não gosto de falar em cura mais, porque ficam 2 horas discutindo se é cura, se é controle, se é cura, se é controle. O que a gente controla é a ansiedade. Então, se você conseguir descobrir por que situações fazem você ficar ansioso e conseguir mudar o que você sente em relação a essas situações, você não vai ter mais sintoma, nem de TAG, nem de síndrome do pânico, nem de fobia social, nem de toque. Isso, para mim, é cura. Mas se não gostam que falam em cura, que só tem controle, então tem controle. A ansiedade tem controle, síndrome do pânico tem cura. Correspondem a fobias isoladas. Fobias específicas, né? Que também geram sintomas. Você vê que é tudo do nosso emocional. Essa é a maior prova de que síndrome do pânico é do nosso emocional. Porque é o nosso emocional que provoca sintomas físicos. A grande questão é que o pessoal fala, mas eu sinto de verdade tontura, taquicardia, isso. Sim, de verdade. Mas não significa que quando você sente uma dor no peito, você está tendo um infarto. Quando você tem falta de ar, que você tem uma patologia respiratória. Não significa isso. Significa que o seu emocional provocou todos esses sintomas. Então, fobias específicas correspondem a fobias isoladas, restritas, a situações ou objetos específicos, como certos animais ou insetos, altura, trovão, escuridão, andar de avião, espaços fechados, certos alimentos, tratamento dentário, visão de sangue e ferimentos. É uma fobia específica. E o toque, né, que eu já tive o toque, que é uma doença terrível, não desejo para o meu pior inimigo, né?
A característica principal do toque é a recorrência de pensamentos obsessivos e atos compulsivos. Então, tem muita gente que lá no grupo fica falando: ah, você tem pensamentos de se atirar do prédio ou de se cortar, não sendo automutilação do transtorno de personalidade borderline. No toque, nós temos esses pensamentos. Às vezes surge, você está dirigindo, você surge e fala: se eu jogar o carro em cima de uma árvore, em cima de uma pessoa, surgem esses pensamentos. São automáticos. Isso não significa que você vai colocar em prática, porque é desconhecido na literatura médica alguém que tenha tido transtorno obsessivo compulsivo que tenha praticado um pensamento desse. Né? Inclusive, tem pessoas, né? Pensamentos obsessivos, o que são? São ideias, imagens ou impulsos reconhecidos como do próprio indivíduo que invadem a consciência de forma repetida e estereotipada, causando mal-estar, levando a pessoa a procurar afastá-los, porém sem sucesso. Né? Tem muitos pensamentos obsessivos com imagens sagradas, né? da religião, blasfêmia, sexo, esses pensamentos obsessivos de se atirar de algum lugar ou de bater em alguém. Então, esses pensamentos assim são horríveis, né? São difíceis de controlar, mas primeiro a gente precisa saber que a gente não vai colocar nada disso em prática, né? E que a gente não está pecando contra Deus quando a gente pensa mal de um santo ou de Jesus, ou seja, simplesmente isso é uma doença, né? É uma patologia que se você está tendo, não significa que você seja uma pessoa de má índole, né? E nem que você desrespeita Deus ou os dogmas religiosos. Então, compulsões são comportamentos estereotipados, repetidos, que não levam à conclusão de nenhuma tarefa. Tem a função de prevenir que algum evento desagradável, pouco provável, aconteça. O paciente reconhece o absurdo de sua atuação, procura resistir, mas não consegue controlar. Então, são aquelas situações, aqueles comportamento repetitivo que você faz para que uma desgraça não aconteça na sua vida. Então, se você reza não sei quantos salmos, não sei quantos Ave Maria, você limpa a mão para não se sentir contaminada, você corrige, por exemplo, quadros, né? Tem a dissimetria, você coloca o quadro no lugar, o tapete no lugar, você checa fogão, se apagou luz, isso e aquilo. O toque é uma patologia muito cansativa. Você fica exausto porque você quer interromper o curso daquele comportamento, mas é difícil. Tem que ser meio na marra mesmo. Tem que ser meio na marra. Então, as compulsões de mais frequência são limpeza ou desinfecção, verificação, contar ou repetir um número mágico de vezes, por exemplo, 33 por ser a idade de Cristo. Você cisma, não tem lógica, sabe? Não tem lógica. Esse que é o problema. Se você ficar procurando a lógica, não tem lógica. Você soma números da chapa do carro, né? da placa do carro. Tocar determinados objetos um certo número de vezes ou seguindo uma sequência determinada. Ordenar, organizar seguindo regras próprias. Colecionismo de acúmulo de objetos. Os sintomas devem estar presentes. Esquiva, rituais cognitivos, a pessoa procura corrigir as obsessões com a imaginação. Antecipações de catástrofes. Obsessão de dúvida acompanhado da imagem da catástrofe. Dúvida sobre, por exemplo, o desligamento do gás e uma imagem da casa explodindo. Então, você tem que ter esse relacionamento aí no transtorno obsessivo compulsivo. E você tem, né? Uma doença muito chata. Graças a Deus não tem mais. Então, é isso aí. Pera, para que só?
Bom, então eu acho que deu para ter uma ideia dos vários transtornos de ansiedade, e o que difere um do outro são esses sintomas, são as crises, né? Os sintomas que são assim mais comuns em um do que no outro, porque o transtorno obsessivo compulsivo, você também tem taquicardia, você também tem tontura, você também tem várias coisas da ansiedade, porque você fica muito ansioso com isso daí e muito estressado também. Só que dependendo de como você chega no psiquiatra e conta o que você sente, ele define se você tem, qual transtorno de ansiedade você tem, se é o TOC, se é fobia social, se é fobia específica, se é o transtorno de ansiedade generalizada ou se é a síndrome do pânico. Então, basicamente, o que nós viemos falar hoje é a diferença entre transtorno de ansiedade generalizada e transtorno do pânico, que a diferença são alguns sintomas mais comuns num do que nos outros, e o fato de na síndrome do pânico você ter crise e na ansiedade generalizada você fica ligado na tomada 24 horas. O transtorno de personalidade borderline, eu poderia fazer numa outra hora só sobre transtornos de personalidade, porque os que eu falei hoje são todos transtornos da ansiedade. E o transtorno de personalidade borderline, onde existe um problema de identidade da pessoa, a pessoa, na realidade, ela tem dificuldade de se identificar. Se você pergunta como ela é, o que ela não sabe te responder, né? Existe uma irritação muito grande. Ela tem uma variação de humor por absolutamente nada. Uma pasta de dente fora do lugar pode colocá-la assim enlouquecidamente irritada, e ela procura assim fixar nas pessoas. O tempo todo ela está atrás da pessoa. O tempo todo ela quer que a pessoa responda para ela o que fazer, como ser. Ela quer que a pessoa fique fazendo companhia para ela. Ela tem insônia, ela quer que a pessoa fique a madrugada inteira. E ela acha que a pessoa não gosta dela, que a pessoa não. É como se a pessoa tivesse uma obrigação de ficar o tempo todo ao lado dela, fazendo companhia, né? E no transtorno de personalidade borderline existe essa prática da automutilação. Não que a pessoa queira realmente se machucar, ou que ela tenha tanto prazer na dor desse jeito, né? Mas ela faz isso para aliviar o sofrimento emocional. É como se ela tivesse a ponto de explodir emocionalmente, né? Oi, Zé, tudo bom? E então ela se automutila, né? E às vezes tenta. E olha, eu não gosto de falar muito assim, desse jeito, entendeu? Mas a pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline, ela inventa situações. Eu não diria que mente. Ela inventa situações para chamar a atenção das pessoas, para que a pessoa fique. Então, ela cria uma situação onde ela está sofrendo muito, ela está tendo um problema muito grande, para que a pessoa fique ali dando atenção para ela. Aí você descobre, depois de horas tentando consolar, que não é verdade aquilo. Então, é um transtorno muito complicado. Aquela psiquiatra lá, Ana Beatriz, acho que é Ana Beatriz, ela escreveu um livro sobre isso que chama Conversões Descontroladas. Ela acha que o transtorno de personalidade borderline tem cura com terapia. Mas normalmente o pessoal toma os remédios de bipolaridade, né? Porque o borderline significa que ele está no limite, né? É uma pessoa no limite. Ele tem a variação do humor, como se fosse um borderline, mas só que ele não é um borderline. Porque o borderline a bipolaridade é um transtorno do humor, né?
E o borderline é um transtorno da personalidade. Então, normalmente são pessoas que foram abusadas quando crianças, essas coisas, e mais a genética tem uma tendência a desenvolver esse transtorno de personalidade. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer aqui para vocês. Eu posso preparar um só sobre transtornos de personalidade, tem vários, né? Tem aquelas pessoas dramáticas, né? Que tudo é drama para ela também, é um transtorno de personalidade. E a gente pode falar uma outra hora. Então, não sei se a Lucila vai querer subir, ou se mais alguém, se a Paulinha está aí, ou se mais alguém vai subir para passar reiki, alguma coisa. Então, eu espero ter esclarecido alguma coisa e que vocês fiquem bem aí, vão seguindo no grupo, participando aqui, que tudo isso aqui pelo menos tem conserto. E tenham uma boa semana, fiquem com Deus.